Vamos começar falando de um hormônio que tem muito se estudado, né, Léo, sobre a melatonina. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não é só sono, né? Então, queria que você falasse muito sobre ele, mas eu, como nutricionista, falo muito sobre como otimizar esse processo, mas vamos falar qual é o papel principal da melatonina aí nessa saúde feminina. Perfeito. A melatonina é o hormônio mais importante, então a gente vai começar pelo mais importante. Se me falassem assim, começar provocando vocês, falasse assim, Léo, escolhe somente uma prescrição, só pode prescrever um ativo, um hormônio, qualquer coisa, uma única coisa para uma paciente que está tentando engravidar. A minha escolha seria melatonina, sem dúvida nenhuma. Eu sempre foco isso com as minhas pacientes quando eu vou prescrever melatonina. Eu digo assim: eu não estou te dando suplemento para sono, eu não estou te dando algo para te ajudar a dormir. Eu estou te dando o principal hormônio do seu corpo. A melatonina é muito mais do que um hormônio que vai melhorar o sono. A melatonina ela vai ter ação sistêmica. A melatonina ela é extremamente anti-inflamatória e antioxidante de uma maneira geral. Para você ter ideia, o poder de antioxidação da melatonina chega a ser 10 vezes maior do que resveratrol, do que cúrcuma, do que qualquer outro antioxidante presente no nosso corpo, presente na natureza, presente na Via Láctea. Não existe nenhuma molécula com maior Verdade. poder antioxidante do que a melatonina. Ela é extremamente imunomoduladora e a gente sabe que o sistema imune é importantíssimo para a implantação e para uma Isso. gestação bem-sucedida. Ela é extremamente neuroprotetora, cardioprotetora, reguladora metabólica, regula a transcrição gênica, faz toda a modulação do nosso metabolismo. Então, é, sem dúvida nenhuma, a molécula mais importante, o hormônio mais importante e que, devido ao nosso estilo de vida atual, nós estamos com uma deficiência muito grande de melatonina. Duas coisas principais. A melatonina, ela vai cair com a idade. Quem mais produz melatonina no corpo são as crianças, né? Então, Os crianças, elas adolescentes, produzem em torno é. de 180 picogramas por ml ali durante uma noite de sono. Quando sai da infância e passa para a adolescência, esse valor de 180 já cai para 100 e se mantém mais ou menos estável dos 15 aos 30 anos, esse valor de 100. A partir dos 30 anos, é uma escadinha assim, ó, 40, Decrescente. 50, 60, 70, 80. Aos 80 anos, a gente consegue produzir em torno de 15% da melatonina que a gente produzia quando a gente era jovem. Então, e além disso, uma condição sine qua non para a gente conseguir produzir uma boa quantidade de melatonina é justamente o que a gente não está fazendo aqui, que Exato. é ter escuridão. Porque pensa comigo, Josi, É. eu moro numa cidade do interior de Santa Catarina chamada Gaspar. Minha cidade tem 80 mil habitantes, 70 mil habitantes. Eu falo assim para minhas pacientes que estão, às vezes, presencial aqui, eu falo assim, imagina a nossa cidade em 1900. Nossa, Estou falando de 125 anos atrás. 125 anos atrás, a gente não tinha televisão, não luz, tinha água, nada. não tinha carro, É, não tinha cirurgia, não tinha celular, não tinha absolutamente nada. Chegava às 6, 7 horas da noite, esse horário que a gente está aqui, que já é, escureceu tudo, se escurecia realmente, né? verdade. A luz, a diminuição da luz, mandava mensagem através da nossa retina, nosso nervo óptico, para o nosso cérebro produzir melatonina. Essas Uhum. luzes que a gente está exposto aqui, né, inibe completamente a secreção de melatonina. Exato. Então, hoje eu atendi uma paciente que vai dormir às 11 horas da noite. Imagina ela chegar na cama dela às 11 horas da Não, noite, depois de tela, comer tarde, treinar à noite, produzir cortisol, que é, é um hormônio antagonista à melatonina, né? Imagina até ela conseguir deitar, relaxar, ela já deveria estar produzindo. Então, dois problemas: o envelhecimento, e as mulheres geralmente que vão nos buscar aí com baixa reserva, geralmente passaram já dos 30, 35, é, estão operando os 40. os E 40. segundo, o estilo de vida. Então, a gente vê uma redução drástica na melatonina e isso vai impactar diretamente a fertilidade. Exato. Eu falei que não falo que não tem negociação, né, o sono é uma das primeiras coisas que precisa ser trabalhado. Porque, Léo, você trouxe um ponto bem importante, né. Sim, a gente usa a melatonina como estratégia, mas não adianta também a gente eu sou super adepta a suplementos também, você sabe, a gente trabalha da mesma forma, tem pacientes em comum, mas eu falo, não adianta você usar um suplemento se você não organiza a sua vida. Né, tem que primeiro organizar a higiene do sono, coloca o suplemento sim, mas organiza a higiene do sono, não adianta desligar o celular 10 para as 11 e 11 horas querer estar dormindo, né.
Então eu falo, começa pelo menos 1 hora antes dessa higiene, ao longo do dia também. E outro papel, né, Léo, faço Uma estratégia eficiente é botar despertador para dormir. aí eu faço Você isso. tem que botar despertador para acordar. Tem que É, botar despertador. Você quer dormir às 10 horas, você bota o despertador 8h30. A hora que eu bater faço oito e isso. meia, você já sabe que tem que baixar as luzes, desligar, começar a tua rotina, tomar É, o teu magnésio, magnésio inositol, tuas ervas, perfeito. teus suplementos. 1 horinha antes já toma É, melatonina, isso já vai ajudar. Em relação à dose, né? Perguntaram, isso. Aham. A Cris perguntou dose. E Quando horário. você tem. Ah, não, perdão, foi isso. Ela perguntou o pico, eu acho que é importante falar qual é o horário do pico de produção da melatonina, e depois ela perguntou, sobre dose. Isso. Então, a mulher, nós, né, quando a gente dorme, quando a gente começa o sono, nosso pico de produção de melatonina seria 1 a 3 horas depois do início do sono, durante o sono profundo, é que a gente libera. Então, outra coisa importante, se não aprofundar o sono, não tiver um bom sono de qualidade, você Vai. não consegue produzir ela. E é É, aquela pessoa que acorda com aquela sensação que não descansou, né? E sim. a segunda questão é que a gente produz em torno de 0,3 a 0,4 miligramas de melatonina, equivalente ao que se suplementa. Então, uma Uhum. suplementação para a reposição de melatonina, ela seria em 0,3, 0,2, 0,4 miligramas. Mas, para a utilização da fertilidade e É, para tratamento de patologias, por exemplo, endometriose, até câncer, a gente tem o papel dela. A maioria dos estudos para fertilidade aqui, eu vou dizer, tem trabalhos isso. mostrando de 2 a 18 miligramas, É, né? Mas 3 miligramas seria a dosagem que a maior parte dos trabalhos mostrou. eles E dizem. assim, só que tem que tomar muito cuidado. Você vai lá e compra uma melatonina de 3 miligramas, É, tem grandes chances de você não tolerar essa dose, de você tomar ela e ter efeitos colaterais ou paradoxais, ter muito é, sonho, acordar no meio da noite frequentemente, ou no outro dia ficar com uma sensação de ressaca. é, Então, eu sempre oriento que a gente comece com uma dose baixa, por isso que eu gosto de melatonina muitas vezes em em gota, outro. que você consegue ir titulando e subindo isso aos poucos. Mas, Perfeito. complementando em relação à fertilidade, a questão da melatonina é o seguinte: o ovário produz melatonina e a placenta produz melatonina. Os níveis de melatonina intrafolicular dentro do folículo ovariano são 5 vezes maiores do que no sangue, porque é uma produção de tão importante que a melatonina é para o ovário, a gente tem. E o que os trabalhos com. Aí eu vou trazer trabalhos de fertilização in vitro, Aham, só que isso vale para gestação natural. isso. Quando eles pegavam os óvulos, eles iam fazer punção dos óvulos. Então, eles colocam a agulha e aspiram o óvulo, eles pegavam o líquido folicular e dosavam a melatonina intrafolicular. E o que vários e vários e vários trabalhos de mulheres indo para filo mostravam? Que quanto maior o nível de melatonina intrafolicular, se correlacionava Melhor. diretamente com mais taxa de óvulos coletados, Uhum. mais taxa de fertilização, embriões de melhor qualidade, mais taxa de implantação, É, menor risco de aborto, menor risco de complicações na gestação e, consequentemente, maior taxa de nascidos vivos. Então, exato. todos os desfechos reprodutivos se correlacionam com a quantidade de melatonina intrafolicular justamente pelas propriedades antioxidantes. É, E aí tem um outro trabalho que eu mostro nas minhas aulas também, que mostra o seguinte: eles pegaram, então, mulheres que estavam usando placebo, sim. 1 miligrama de melatonina, 3 miligramas de melatonina e 6 miligramas de melatonina, para saber se a suplementação de melatonina aumentaria a melatonina folicular. E aí, o que eles perceberam? Mais ou menos no grupo que era placebo, o nível de melatonina intrafolicular estava aqui. No grupo que tomava 1 miligrama, estava aqui. No grupo que tomava 3 miligramas, estava aqui. E no grupo de 6 miligramas, estava aqui. É, Então, o já nível vi de esse estudo melatonina intrafolicular se corresponde com a dose que você de suplementa oral. oral. E É, se você suplementa a melatonina oral e você aumenta a melatonina intrafolicular, e uma melatonina intrafolicular se correlaciona com a melhora de todos os desfechos reprodutivos, o porquê que nós não estamos dando melatonina e o porquê que nós não estamos falando sobre a importância do sono é, para essas mulheres. Às vezes eu pego prescrições belíssimas de pacientes bastante. tentando engravidar, cheio de antioxidantes, cheio de ômega 3, de um monte de coisa, e eu olho e não tenho a melatonina, que é o principal, na minha opinião. Sim, Então, isso é muito importante. Eu sei que você é nutricionista, né? Tem essas questões, isso. mas se você é mulher e está tentando É. engravidar, você deveria pensar em utilizar melatonina, com certeza.
Mas, Léo, até porque a maior parte dessas mulheres que estão nesse processo de tentativa, e principalmente em reprodução assistida, a ansiedade está a mil e o que mais acontece é a alteração desse sono. Então, ela também, além de ter todo esse papel, entra como uma estratégia, né? Claro que aí a gente vai falar do cortisol depois, que também é um fator que está alterado pelo estresse como um todo, né?